Olá! Vamos continuar nossa viagem para a fantástica Côte d'Azur, Riviera Francesa, cidade cheia de charme, muita gente bonita, muita badalação, uma água cristalina, mas acima de tudo, muita cultura, muita história e muita arte. Hoje nós vamos continuar nossa viagem pelas Illes Léron, um arquipélago pequenininho, bem em frente a Cannes, apenas 15 minutos de barco. No último programa a gente viu a maior das ilhas, Santa Margarita, onde ficou preso o homem da máscara de ferro. Hoje a gente vai visitar Saint-Honorat, a segunda ilha, menor que a Santa Margarita, mas não menos interessante. Uma ilha onde tem um mosteiro de padres franciscanos que fazem plantações de vinhedos, lavandas, tem castelo, fortaleza e uma ilha cheia de história. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa história do sul da França. Depois, voltando para o continente, logo ali do lado de Cannes, você sabe que essa cidade da Côte d'Azur dá para ir a pé de uma a outra. Tem Juan-les-Pins. E o Golfe Juan é na côte, né, na beira do mar, e a gente subindo meia hora assim para as montanhas, tem Vallauris-Golfe-Juan, que é uma cidade muito famosa por causa do seu mais ilustre morador, que foi Picasso. Picasso morou ali por quase 10 anos, entre os anos 40 e 50, e como ele era, né, genial, Picasso, muito prolixo, ele influenciou, contaminou ali toda a cidade, e essa cidade virou um polo de arte, né, cheio de galerias. Ali ele se apaixonou pela cerâmica e deixou as obras dele no Museu Nacional do Picasso, também em Vallauris, que a gente vai se aprofundar um pouco mais hoje. Solta aí, Fê, por favor, as imagens de hoje. A bordo do veleiro Félicia Bikini, vamos saindo das ilhas Santa Margarita, nas Illes Léron, em direção ao continente para um breve reabastecimento. Esta é a cidade de Juan-les-Pins, mais uma das charmosas cidades da Côte d'Azur, uma cidade ao lado entre Cannes e Antibes. Esse é o centro da cidade, as prainhas nessa época do verão sempre cheias, os lindos veleiros de todas as partes do mundo, cada barco mais incrível que o outro. E aí a gente está a apenas poucos minutos do arquipélago Léron. Poucos minutos de barco, 10 minutos, e a gente chega nessas ilhas incríveis, que são, na verdade, 4 ilhazinhas, sendo que Saint-Honorat é a segunda em tamanho. Desde o século XV, essa ilha abriga uma comunidade de monges. Na época dos romanos, ela era conhecida como Lerina. Deve ser por isso, né, que veio o nome Lerrans. Ela era desabitada até o ano 410. Hoje em dia é uma loucura. Às vezes eu já cheguei a contar 300 barcos nesse ancoradouro. A ilha é cheia de plantações, vinhedos, lavanda, tudo cuidado por uma comunidade de padres franciscanos que mora aí há muitos anos. A ilha era desabitada até o ano 410, quando então Santo Honorátius, né, um famoso santo hoje em dia francês, foi morar aí no mosteiro, e ele queria, na verdade, ser um ermitão, viver aí sozinho. Mas um outro padre foi morar aí, Santo Caprósios, que também se tornou um santo hoje em dia, e começou a formar ali então uma pequena comunidade monástica em torno dele, que foi cada vez crescendo mais. Esse daí é uma fortaleza, hoje em dia ela é abandonada. Antigamente, quando a ilha era atacada, todo mundo que vivia na ilha corria para dentro desse local. E como eram mosteiros, a gente vê que ele é todo cheio de capelas, né? Lembra muito uma igreja. Essas são construções super sólidas de séculos atrás que abrigavam, quase sempre a gente vê isso pelo litoral europeu. Quando os lugares eram atacados, as pessoas se protegiam aí dentro. E aí a gente tem essa vista desse mosteiro incrível, onde hoje em dia ainda vivem
padres franciscanos, 30 padres que fazem essa plantação de vinhedos, fazem o próprio vinho aí na ilha e inclusive tem ali naquele mosteiro um pequeno shopping onde a gente pode comprar os produtos que eles fabricam aí, lavandas, doces, geleias, o mel também da ilha é incrível. Mas essa ilha, em 732, muitos desse pessoal aí que morava aí foram massacrados por invasores. Claro, né, tão perto de Cannes, ali da Riviera, um ponto tão estratégico, esse lugar, como quase toda essa parte aí do litoral mediterrâneo, era muito atacada. Segundo a lenda, um mito, Santo Porcários, que era um santo que vivia aí na época, um padre, ele teve uma visão de um anjo que avisou que a ilha ia ser atacada. E por causa disso, então, eles se esconderam e muitos deles escaparam, não morreram. Então, na época medieval, essa ilha ela era assim, um lugar muito importante de peregrinação, né? Muito incentivado por todas essas histórias mitológicas da vida na ilha. Em 1635, a ilha foi capturada por espanhóis e os monges foram expulsos. Eles se abrigaram, então, em Vallorry, que é uma cidade próxima dali, e voltaram à ilha 2 anos depois, quando os franceses recuperaram as ilhas. Aí a gente está vendo um pequeno portinho ali na ilha para a gente, quando a gente atraca e quer descer na ilha. O monastério continuou, então, sendo atacado por espanhóis, genoveses. O número de monges diminuiu muito, 4 vezes menos no período pré-revolucionário da França, e em 1787 ela foi totalmente desestabilizada, essa ilha. Durante a Revolução, ela pertencia ao Estado, ela foi vendida para uma rica e famosa atriz da época, Mademoiselle de Saint-Vial, que viveu aí por 20 anos. E depois, em 1859, a ilha foi comprada novamente pelo bispo de Fréjus, que restabeleceu aí então uma comunidade religiosa. E hoje em dia é isso, é cheia de turistas, apesar do monasteiro de ser uma ilha assim mais silenciosa, não ser como Santa Margarida do lado, que as pessoas vão, fazem piquenique, vão à praia. Aí a gente tem que ficar mais contida porque é um lugar de retiro dos padres. Mas é um lugar incrível, de muito fácil acesso. Imagina 15 minutos de Cannes, a gente tem uma maravilha dessa. Uma ilha verde, né, cheia de natureza. A ilha ela tem apenas 1,5 km de comprimento e 400 metros de largura. E aí a gente vai seguindo a nossa viagem, o pôr do sol aí é maravilhoso, e depois das Ilhas Lerran, nós vamos então para Vallorry. Vallorry é uma comunidade dos Alpes Marítimos, continuação da cidade de Antibes, que está logo ali do lado. Em 1948, Picasso veio morar em Vallorry e ficou aí então até 1955. Durante sua estadia, ele criou muitas esculturas e pinturas, inclusive Guerra e Paz, né, que é uma famosa pintura de Picasso, né, uma das maiores obras desse período, que está ali numa sala desse museu aí, ele cobre toda uma sala. É uma pintura incrível, vale a pena ser vista. Ele desenvolveu aí também em Vallorry uma grande fascinação por cerâmicas, né, então isso daí fez com que a cidade se tornasse que fez renascer aí a arte da cerâmica nos anos 50, e essa então foi uma época assim legendária, a época de ouro, né, nos anos 50, onde quase todos nessa cidade eram ceramistas, alguns muito famosos até hoje, como Roger Capron, Jacques
das partes do mundo e com essa arte contemporânea incrível, muito interessante, de artistas franceses e também de outras partes do mundo. Esse, no caso, é um japonês. Picasso usava esse castelo, onde hoje é o ateliê, onde hoje é o museu, ele usava como ateliê. E depois ele doou todas as suas 150 obras que ele fez nessa época ao museu. Picasso, né, gente, um gênio incrível, teve mais de 20 mil obras ele fez na vida dele toda. E esse Museu Nacional de Picasso, ele é um dos muitos museus de Picasso que tem aí na França. Valoris-Golfe-Juan, então, é essa cidade cheia de charme, com a típica atmosfera mediterrânea. Para todo lado a gente vê fotos e retratando Picasso, lógico, né, o mais ilustre cidadão da cidade. É uma cidade de arte, artesanato, cerâmica por tradição. Aí a pracinha em volta do museu e a gente continua vendo as obras, né, do Picasso. Esse aí é o famoso, uma famosa escultura dele, ali do lado da Capela da Misericórdia também. O homem do Carneiro, né, essa escultura dele que fica aí na praça. E na Côte d'Azur, eu acho muito interessante essas cidades, elas são todas tão bem cuidadas, né? Eu fiquei sabendo, por exemplo, que aí tem um concurso da cidade mais florida. Então, mas não é só um concurso, né? Isso, eles se levam muito a sério e assim, o governo francês dá dinheiro para essas cidades para eles incrementarem, né? Para eles fazerem os jardins. Então é uma cidadezinha mais linda que a outra. É isso aí, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não perca os próximos programas, que a gente vai continuar ali pela Riviera Francesa. E até a próxima quinta-feira. Um beijo bem grande e até lá. Tchau!